Saudações vascaínos, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Fala hoje do jogo Vasco e Botafogo. Foi um jogo mais ou menos, tem algumas coisas boas a dizer, algumas coisas ruins. Tem muita coisa para falar desse jogo. Vamos lá. O jogo foi pouco pegado, as equipes se respeitaram muito. O jogo foi bem tocado, muito estudo. Não foi aquele primor de jogo, aquela coisa maravilhosa. Não teve lances espetaculares. Mas foi um jogo bom de se ver. As equipes tecnicamente meio que se nivelaram. Teve uma pequena supremacia do Botafogo do meio do primeiro tempo e durou até o final do jogo. O Botafogo jogou um pouco melhor que o Vasco, mas o Vasco não jogou tão mal assim. Se comparar com o jogo que o Vasco fez com o Vitória, o Vasco jogou muito bem nesse jogo. Se tivesse levado esse espírito desse jogo para o jogo que teve com o Vitória, possivelmente o Vasco teria levado a vaga. Mas, enfim. Eu não sei se foi o efeito falta do Cristóvão, não sei se pela mudança de técnico, tem que mostrar trabalho, eu não sei qual é a situação. Mas o Vasco deu uma pequena melhorada nesse jogo. Alguns jogadores acho que se destacaram um pouco mais relativo ao que eles tinham produzido antigamente. Não foi um primor, mas muita coisa que eu não estava gostando melhorou nesse jogo. E eu devo dar meus parabéns ao Valdir Bigode, que teve um tempo curtíssimo para dar um jeito nesse time. Teve alguns desfalques, segundo ele, e mesmo assim conseguiu extrair alguma coisa desse time e o time jogou dignamente o clássico contra o Botafogo. Levando isso em conta, foi sim um bom jogo. O Vasco foi a campo com Martin Silva, Gilberto, Jomar, Rafael Marques, Henrique, Jean, Douglas, Nenê, Andrezinho, Evander e Luiz Fabiano. Pois bem, o que o Valdir Bigode disse na entrevista é que ele teve desfalque de vários jogadores. Wagner, Kelvin, Guilherme Costa. Eu não lembro desses jogadores estarem mal ou então estar com alguma lesão. Mas enfim, ele falou que eles não foram a campo por desfalque. Por isso ele colocou o Evander ali. Bem, como eu já tinha dito, não foi um primor de jogo, não foi um jogo ótimo. Mas o Vasco em si teve uma melhora. Tocou mais a bola, fez a bola chegar à frente com alguma qualidade. O Vasco no início do primeiro tempo mostrou um bom futebol, tocava a bola. Com a parada técnica, a maldita parada técnica, eu quero fazer um abaixo-assinado com todos vocês, todos os vascaínos que você conhece, para acabar essas paradas técnicas. Porque eu não sei o que acontece, o Vasco vai para a parada técnica e quando volta muito pior. Eu não sei o que tem na água, o que acontece, que o Vasco volta muito mal. O Jair Ventura viu que o Botafogo estava sendo dominado um pouquinho pelo Vasco e adiantou um pouco essa linha de marcação. Tentou impedir um pouco o avanço dos laterais e deu menos liberdade para o Douglas, que estava rodando a bola. Com isso, o Vasco foi cada vez sendo mais empurrado para o seu campo. Então, da volta da parada técnica em diante, o Botafogo teve mais posse de bola, mais supremacia, fez o Vasco correr atrás. Enfim, o Botafogo foi mais dominante no final do primeiro tempo. Consequentemente, o segundo tempo também continuou com essa dominância, foi correndo atrás, foi indo para cima e teve maior volume de jogo. O jogo foi mais ou menos, foi estudado e acabou 0-0. Eu dificilmente falo do time, eu falo mais do Vasco, mas eu vou tentar pegar esse hábito de falar mais sobre o adversário porque me cobram muito isso nos comentários. O Botafogo, na verdade, ele manteve sua consistência no jogo graças a dois jogadores. Os dois volantes do Botafogo, que se eu não me engano são Ayrton e Bruno Silva, que conseguiram conduzir a bola, fechavam bem os espaços, não deixavam a defesa desguarnecida e conseguiam rodar bem essa bola. Eu vou fazer um comparativo com vocês. O Douglas Luiz, em habilidade, eu acho ele muito melhor que os dois, tanto quanto o Ayrton quanto o Bruno Silva. Mas para fazer o feijão com arroz de um volante, o que um volante faz, eles são mais completos, eles são melhores naquela função. Isso faz com que os meias joguem com liberdade. Você dificilmente via Camilo e Montijo marcando muito, porque eles estavam bem mais livres, bem mais soltos, porque tinham volantes que davam guarnição a isso. Fora isso, o jogo foi nivelado dos dois lados. Bem, não tem muito mais para falar desse jogo. Foi um jogo meia boca, não teve grandes lances, não teve gols, enfim. Pelo menos o Vasco não perdeu. Eu esperava um jogo bem pior, com uma zaga composta por Rafael Marques e Jomar, demissão de técnico, clima ruim, diretoria contestada, jogadores pouco motivados. Eu achava que o jogo seria bem pior. E acabou sendo um jogo bom. Houve uma evolução do jogo do Vitória para esse jogo com o Botafogo. E eu espero que o Vasco continue evoluindo. 0-0, ninguém ganhou, mas pelo menos como torcedor fico satisfeito de ver o Vasco evoluir um pouco. Achei que a defesa se portou bem, Gilberto se portou bem, Henrique, eu acho que ele deixa ainda alguns espaços,
mas ele até que marcou bem. Rafael Marques fez o feijão com arroz muito bem, não inventou, mas eu dou o destaque da defesa para 2 jogadores. Primeiro, o Martin Silva. O Martin Silva salvou o Vasco. Ele literalmente salvou o Vasco, e não é a primeira vez. Acho que é uma coisa recorrente para o Martin Silva. Ele deve chegar em casa, virar para a mulher e falar: pô, salvei o Vasco hoje. Porque ele faz muito isso. Ele defendeu bolas importantes. O gol do Botafogo só não aconteceu porque o Martin Silva estava lá. A segunda pessoa que eu vou falar é o Jomar. O Jomar ele fez um feijão com arroz e deu muito certo. Lembra que eu falei que o Ayrton e o Bruno Silva fazem um feijão com arroz de um volante e dá muito certo? O Jomar fez isso, ele não inventou. A bola sobrava para ele espanava o taco. Chutava para frente, chutava para lateral, marcava em cima, mordia. Ele deu algumas vaciladas, deu alguns espaços. Teve um lance, se eu não me engano, que a linha de impedimento não foi feita corretamente. O jogador saiu bem na cara do goleiro. Mas fora isso, ele até que jogou bem, ele me agradou. Tendo em vista que o Rodrigo tem sido muito contestado, eu ainda não acho o Jomar o mais correto para o Vasco no momento, mas talvez seja a hora de dar um pouco mais de espaço para o João Mito, de repente uma vaga ao lado do Luan. De repente ele evolui nessa função. No meio de campo, o Jean se limitou a marcar e está muito bem assim. Deu alguns espaços, mas eu acho que ele protege bem a zaga e evitou o que seria o gol da vitória do Botafogo. Só com isso, para mim, já ganhou uma nota boa. O Douglas Luiz, mais uma vez, um dos melhores em campo, dribla bem, toca bem, faz a bola girar. Eu acho que esse garoto tem muito futuro e eu espero que ele fique bem no Vasco por mais alguns anos. Nenê e Andrezinho reeditaram a dupla do ano passado. E, cara, eu acho que tende a ser a melhor dupla do Vasco. Eu não sei em relação ao Wagner ou talvez do Guilherme Costa. Mas o Andrezinho ele tem habilidade, ele chega na frente, ele toca. Não acho que esquecer o Andrezinho é uma boa ideia. De repente, olhar bem para ele. O Andrezinho ano passado foi um dos melhores jogadores do Vasco. Na frente a gente teve Evander, que na verdade jogou como terceiro meio, ele não jogou como atacante. Ele fazia a linha junto com o Nenê e Andrezinho, mas teoricamente ele era o atacante. Evander ele deu bons passes, mas eu achei ele meio tímido no jogo. Não achei que ele fez tanto barulho, não jogou com tanta garra. Se você comparar ele com o Douglas Luiz ele jogou muito mais, ele correu mais atrás da bola, ele era mais afoito, mais vibrante. O Evander ele era meio que na dele, não sei, para mim faltou vibração. Luiz Fabiano, eu tava sentindo o gol do Luiz Fabiano, na boa. Ele começou a reclamar com o juiz, levou cartão, tava brigando com o jogador, olhava cara a cara, discutia. Eu tava sentindo a volta do Luiz Fabiano de antigamente, só faltou o gol. Ele até fez, mas foi anulado. O Luiz Fabiano ele jogou bem, fez algumas boas jogadas, trabalhou, voltou, fez um pivô. Eu acho que ele pode se evoluir muito e pode ser muito útil como atacante para o Vasco. Nas substituições, o Valdir Bigode tirou o Evander, colocou o Pikachu, que ficou fazendo um rodízio com o Gilberto. Às vezes ele defendia mais para o Gilberto ficar mais solto no ataque, porque o Gilberto ele é melhor ofensivamente. E o Pikachu fazia meio que uma dobradinha com ele. Entrou também o Ederson em campo. Eu não entendi muito bem o porquê do Ederson. O Ederson entrou em campo no lugar do Gilberto, o Pikachu ficou fazendo a lateral e o Ederson ficou fazendo a ponta. Na verdade, eu nem lembrava mais que o Ederson jogava no Vasco. Enfim, eu nem vi ele jogando, na verdade, ele praticamente só entrou em campo. Eu não vi ele acrescentando em nada. A outra substituição saiu o Nenê. Eu não lembro de nenhuma outra vez que o Nenê saiu de campo substituído. Enfim, saiu o Nenê, entrou o Thales. Pelo que eu entendi, o Nenê pediu para sair. Isso também é raro. Espero que não venha o Kizumba depois disso, o Nenê insatisfeito. Vamos torcer para que foi só que ele estava cansado e pediu para sair. Entrou o Thales já quase no final do jogo, não acrescentou muito. Enfim, eu achei que as substituições, tirando a do Pikachu, não resolveram muita coisa, mas o banco estava muito ruim. Era o Pikachu ou o escudeiro Muriqui? Entre eles eu preferi o Pikachu mesmo. Eu costumo escolher o Douglas, então já vou excluir. Eu já dei destaque para alguns jogadores, Jomar, enfim. Mas para mim o melhor em campo foi o Martin Silva, porque salvou o Vasco de uma derrota. Por isso eu voto no Martin Silva como o melhor do jogo. Eu vou escolher o Ederson, porque o Ederson entrou, não fez nada, nada fez, ficou um tempo lá e nada. Bem, o Vasco deu uma evoluída, deu uma crescida, eu espero que isso continue. O próximo técnico está vindo aí, o Milton Mendes. Então, vamos que vamos, ok? Bem, mas me diz você, o que você achou do jogo? Foi bom? Foi ruim? Comenta aqui embaixo. Basicamente é isso. Se você gostou e não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para me dar aquela moral. É isso aí, beleza? Então, valeu, falou, até mais.